Gente, bom dia. Podemos começar, Éder? Sim, já está ao vivo. Ok. Bom dia, pessoal. Vamos começar nosso bate-papo com a Ejude de hoje, tá? É com muita honra que nós recebemos aqui a professora Lúcia Helena Galvão Maia. E antes de apresentar a professora, eu gostaria de dar os nossos tradicionais, enquanto escola, nossos tradicionais avisos paroquianos, né, como a gente costuma gostar de falar nos encontros presenciais. Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos, os que estão entrando, os que já entraram, os que vão entrar também, em nome da Escola Judicial, né, em nome do desembargador Eugênio, que é o diretor da escola, em nome do juiz Carlos Begales, que é o coordenador pedagógico, que me concederam a grande honra de receber a professora Lúcia Helena Galvão Maia aqui no nosso bate-papo com a Ejude de hoje. Todos sabemos que os encontros presenciais estão restritos, não é possível mais que a gente possa fazer por enquanto, e a forma como a Escola Judicial redimensionou suas atividades pedagógicas foi fazer transmissões, lives e aulas pelo YouTube. É uma forma da gente não parar e de continuar nos desenvolvendo, né? É um canal amplo de comunicação e no nosso tribunal e na nossa escola judicial nós sabemos da importância de continuar produzindo saber, né? Nossa preocupação aqui na escola judicial sempre foi um aperfeiçoamento técnico dos nossos juízes e servidores, além de um conhecimento ampliado, interdisciplinar, multidisciplinar, porque, afinal de contas, nós não lidamos com processos em si, eles têm uma finalidade, todos os processos que vêm a nós, para que a gente possa resolver, eles têm um relacionamento interpessoal envolvido. Então, nosso objetivo é conceder a entrega da prestação jurisdicional, mas de forma humana, cordial, inclusiva e, enfim, né, com o que se faz com o desenvolvimento pessoal e autoconhecimento do nosso público interno, né? Então, sejam todos bem-vindos, esse é o nosso propósito aqui, enquanto tribunal. O desembargador Eugênio tá presente aqui com a gente, né, vai acompanhar a live, e eu agradeço a prerrogativa e o convite muito honroso de poder receber a professora Lúcia, tá? Uma outra questão que eu gostaria de avisar para todos é que o chat está aberto, né, e eu vou coletar as perguntas que podem ir sendo feitas durante a transmissão, e ao final a gente vai destacar alguns minutos para a professora responder as perguntas. Para quem precisar de certificação, e muitos precisam, nós temos um link no final do vídeo para que as pessoas preencham um formulário. A certificação vai ser feita automática mediante o preenchimento desse formulário ou no próprio site da escola, ok? Então, é isso, né? A live está gravada, pode ser acessada posteriormente, tá bom? Então, fica no canal do YouTube. E agora a apresentação da nossa convidada, né? Que é a tarefa mais difícil que me incumbe aqui, que é apresentar em pouco tempo, em poucas palavras, uma pessoa com a profundidade de saber e com a enormidade de serviço prestado a outro, que é a professora Lúcia, né? Eu tive a honra de conhecer a Nova Acrópole, que é uma instituição que existe há mais de 30 anos, frequentando algumas aulas em Goiânia, mas eu não tive essa mesma honra de ter aula presencial com a professora. Então, o que eu fiz, mesmo antes da pandemia? Eu fui no YouTube assisti-la, né? Uma das suas 400 aulas, eu assisti, devo ter assistido mais de dezenas delas, né? Então, eu sou uma das mais de 500 mil seguidores do site da Nova Acrópole. E respondo também por várias das
mais de 40 mil visualizações das aulas dela. Né? Então, e acredito que muitas das pessoas que estão aqui também participam desse fenômeno, né, da internet, que é a professora, e vocês vão ter a oportunidade de conferir por si mesmos quem é Lúcia Helena. Né? Agora, eu gostaria de dizer duas frases. Ontem eu peguei uma música da professora, né, um poema da professora, que chama Votos, que foi musicado pela Flávia Venceslau. Então, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação dela através de duas frases desse poema musicado. Uma música que ficou... na verdade, professora, essa música e esse poema, para mim, foi uma oração. Né? Para mim, um significado dele foi praticamente de uma oração, de um mantra. Né? E a professora fala no poema dela o seguinte, duas pequenas frases. Faz a oferta de teu esforço, toda vitória é a vida em si. Pois toda obra que de ti nasce é dos que nascem através de ti. E a segunda frase, até arrepio quando eu leio isso. Se o tempo esgota e pouco te sobra, e por apego temas e resistes, liberta a obra, qual nobre artista. Vês que és o artista e a própria obra. Né? São pequenos trechos de um poema grande que foi musicado. É esse senso de unidade essencial com o outro que, para mim, demarca a obra inteira da professora Lúcia e as colocações que ela faz, porque todo livro e toda obra que ela aborda, ela acaba nos unindo numa humanidade comum e no bem a serviço do próximo, a serviço da nossa própria evolução, mas não como fim em si mesmo, e sim como serviço ao outro, né? No pequeno tempo, no pouco tempo que nos é destinado nessa terra. E é engraçado como esse trecho do poema me lembra muito o Khalil Gibran, que é um poeta, um dos favoritos da professora, né, que eu já assisti live dela falando do Profeta, o livro Profeta do Khalil Gibran, e da obra e da vida do Khalil Gibran, da amorosidade do Khalil Gibran, né, eu gosto muito dele também. E é engraçado como me lembrou esse trecho do poema dela, me lembrou o trecho do poema do Khalil Gibran, que fala dos filhos. Nossos filhos vêm da vida por si mesmos, da ânsia da vida por si mesma. Né? Então, assim, o que me remete a esse poema da professora é como a obra, a entrega dela, é como se fosse ela como um arco lançando essa obra pela vida, projetando essa obra para além de si mesma, tal como a gente faz quando pare os filhos, né? Os filhos são para a vida, eles vêm da vida por si mesmos, eles vêm através de nós, assim como são as nossas obras, elas vêm através de nós, elas não partem de nós, e elas servem a um objetivo maior do que nós, e é por isso que ela propõe que façamos o bem. É por isso que ela propõe nas aulas dela um significado que é, ou um propósito de vida que é, todos os dias, fazer um gesto de amor ao próximo. Um gesto bem, não precisa nem ser divulgado. É um gesto que às vezes parte do coração. Não precisa ser exposto como alguém que faz para que o outro veja, né? Como alguém faz o bem para que o outro veja, pelo contrário. Às vezes esse gesto é humilde a ponto de ser feito em silêncio. Mas todos os dias, se nós fizermos um gesto de amor ou de bondade ao próximo, nós crescemos e o outro também. Para que serve a filosofia que a professora traz? A filosofia é para nos ensinar o caminho da verdade e de uma vida plena, de uma vida com bondade, de uma vida de serviço. É uma filosofia prática, é uma filosofia vivencial, é uma filosofia que é tão atual hoje como era há 4.500 anos atrás. Né? É uma filosofia que nos orienta nesse caminho, é uma bússola a nos guiar nesse caminho de autoconhecimento e de serviço ao próximo. Né? Então, perguntas como o que estamos fazendo aqui, já que a nossa vida é tão breve, o que nos é dado fazer no tempo que nos foi destinado,
né? Como aproveitar esse tempo que nos foi destinado sem gozá-lo segundo o princípio do prazer, até que se esgote, né? Quais as perguntas que nós devemos fazer e a quem fazê-las? Como superar as crises? Como viver nesse momento de rápida transformação que nós estamos passando agora nessa era, né? Nesse ano que não tem fim, como transcender a dicotomia e a polarização que provoca tantos conflitos entre nós e que muitos deles desaguam justamente na nossa casa, né, no nosso tribunal. Como pensar a nós mesmos em relação ao mundo? São muitas as perguntas e são muitas as palestras onde ela responde algumas dessas, né? Fica aqui o convite. Nosso tempo aqui é de 1h30 apenas, mas fica o convite a todos vocês de visitar o canal da Nova Acrópole. Como eu disse, são mais de 400 lives só dela, mais de 40 milhões de visualizações, e eu vou continuar intervindo e aproveitando e aumentando esse número, com certeza. Professora, seja bem-vinda à nossa casa, né? Nossa casa está aberta nessa interlocução com a filosofia, com a psicologia, com as questões técnicas que a gente tem que saber e conhecer, e nós somos permeáveis à sociedade, tanto que essa live é aberta, já tem psicólogos, já tem aqui procuradores do trabalho, tem juízes, tem magistrados, tem servidores, tem advogados aqui já presentes para assisti-la. Seja muito bem-vinda, e para colocar uma provocaçãozinha, né, eu gostaria de citar um estoico, né, que eu sei que a senhora gosta, eu já assisti live sua falando sobre o estoico, Marco Aurélio, nesse caso, que ele falava que tomar a morte como conselheira, né? E ele repetia que para que tanta ânsia por fama e celebridade, se no final de alguns anos, tanto nós quanto aqueles de quem esperamos aplausos, vamos estar mortos, né? Se é assim, se estamos, então, condenados a morrer, como é que a gente faz para levar, ou ter, ou construir uma vida com mais sentido? Que palavras a senhora nos traz hoje para a gente ressignificar isso? Seja bem-vinda mais uma vez, e a palavra está com a senhora. Muito obrigada, doutora Wanda. Eu já lhe falei que o currículo que a senhora fez a meu respeito, tanto por escrito quanto agora, é o mais poético que eu já recebi. Existe uma passagem do poeta que eu mais gosto, que é Khalil Gibran. Ele se corresponde a vida inteira com uma mulher que sempre o apoiou, que foi o amor da sua vida, que era Mary Elizabeth Haskell. E um dia Mary escreve para ele uma carta falando, incentivando, falando de todos os seus valores. E ele responde a ela dizendo o seguinte: um dia eu serei o homem para quem você escreve essas cartas. E eu faria aí uma comparação, tomaria como um empréstimo a Gibran essa expressão e diria para a senhora que um dia eu serei a pessoa para quem a senhora faz esse currículo. Muito obrigada. Muito carinhoso e belo. Bom, sejam bem-vindos todos, e vamos puxar o nosso material para começar a nossa conversa, né? O nosso PowerPoint, apenas alguns segundos. Podem me dizer se está visível para todos? Olá. Não está, professora. Bom, o que será que eu fiz de errado? Vamos voltar atrás. Alguma coisa. Só um minuto. Eu sou um pouco amadora para mexer com esse.
Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Pronto, agora parece que vamos conseguir. Só agora ficou disponibilizado. Isso. Apareceu agora? Sim. Certo. Desculpem aí o pequeno contratempo da minha inabilidade para lidar com recursos de informática, mas aqui está ele. Hoje, então, como a doutora Wanda já anunciou, eu sou uma palestrante de Nova Acrópole, tenho 31 anos de instituição, convido todos a conhecerem as nossas sedes em Goiânia e conhecerem também o nosso trabalho no YouTube. Hoje vamos falar sobre esse tema, considerações filosóficas para uma vida com mais sentido. Vejam bem, a filosofia como um todo, dentro do período que nós chamamos da filosofia clássica, que foi o cenário no qual ela nasceu, era muito preocupada com duas questões, fundamentalmente. Primeiro, em orientar os seres humanos para terem um sentido de vida válido, que justificasse toda a sua existência e que orientasse as suas escolhas. Porque se você sabe aonde quer chegar, sabe qual é o melhor caminho a tomar. E, em segundo lugar, formar os seres humanos em valores, para que eles pudessem ser cada vez mais humanos. Com o passar do tempo, algumas outras considerações foram sendo colocadas, mas o princípio, a raiz da filosofia, era uma preocupação com esses dois aspectos, sentido de vida e formação em valores. Eu acredito que essa preocupação dos primórdios, lá do berço da filosofia, seja hoje mais necessária do que nunca. E nós vamos falar a respeito de um autor que é bem desse período inicial, vive em 55 depois de Cristo, que é Epíteto. Esse Epíteto, que deixa algumas orientações que são escritas depois por um discípulo, que é Flávio Arriano, ele deixou esse manual do Epíteto filósofo, que foi transcrito com o nome A Arte de Viver. É um livro relativamente fácil de achar, e eu sempre aconselho, se quiserem tê-lo como livro de cabeceira, vale muito a pena. Ele ainda tem uma outra vantagem, você pode abri-lo aleatoriamente em qualquer página e você vai encontrar ali alguma instrução útil. Não precisa ser lido numa norma do início ao fim. Ele tem sentido aberto aleatoriamente. São pensamentos sobre a arte de viver. Filosofia é considerado isso, a arte de viver. A pedagogia que ensina a arte de viver. Então, nós vamos pegar conselhos práticos de Epíteto acerca de todos os aspectos da vida. Ele era um filósofo, vejam só, um dos mais brilhantes filósofos estoicos da história, está entre os 3 maiores. Ele era um escravo, e escravo de um amo cruel, que era Epafrodito, secretário de Nero, e sofreu toda a sua vida enquanto foi escravo, foi torturado pelo seu amo, e, no entanto, considerava que nada exterior seria suficiente para roubar a sua dignidade e a sua paz de espírito. E o que ele coloca para nós é um patrimônio de um valor difícil da gente mensurar, que eu espero que seja proveitoso para todos os senhores. Vamos lá? Vamos mergulhar no mundo de Epíteto com bons conselhos filosóficos para viver bem. Bom, essa definição de felicidade, com certeza, é a mais bela que eu já conheci. Trago sempre comigo, inclusive. Vejam só que fantástico. A felicidade é um verbo. É o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Vejam que incrível isso. A felicidade é um verbo. Nós estamos acostumados, desde a nossa mais tenra infância, a sermos motivados pelo fruto da ação, e não pela ação em si. Filho, come salada porque você ganha sobremesa. E aí você engole aquela salada só por causa da sobremesa. E nunca aprende a valorizar a salada em si.
apreciar os seus sabores, valorizar o proveito que ela tem para nós. Filho, seja bonzinho, porque senão Papai Noel não traz presente. E você não aprende a valorizar a bondade em si, mas sim o desejo pelo presente. Se não houver o presente, para que a bondade? Isso é um hábito muito estranho que se perpetua por toda a vida. Nós achamos que felicidade é alguma coisa que vamos encontrar em algum ponto. O que Epíteto está dizendo? Felicidade é um verbo, ou seja, ela está debaixo de cada passo que você dá, quando esse passo pode ser caracterizado como um ato de valor, um ato verdadeiramente humanista. Ou seja, aquilo que você faz digno de um ser humano, ele em si contém a felicidade, e não o que vem depois. Parem para perceber que coisa interessante, isso tem 1000 efeitos na nossa vida. Hoje, por exemplo, eu ensino técnicas de estudo, uma coisa complicadíssima é fazer que as pessoas amem o conhecimento em si. Elas amam o que vão ganhar com isso. Vão ganhar um status, vão passar no concurso, adquirir um emprego, ou passar no vestibular, entrar num curso desejado. O conhecimento é como se fosse um obstáculo no meio do caminho. Que se você pudesse chegar lá sem ele, seria muito mais proveitoso. Ou seja, as pessoas não amam o conhecimento em si, às vezes não amam a vida em si, mas sempre um objetivo que está no futuro. Imaginem o seguinte, que você me diga, eu amo muito uma pessoa, estou apaixonado. E eu te pergunto, por que você ama essa pessoa? Porque ela tem um excelente salário. Você já viu que posição social privilegiada que ela tem? Eu vou te dizer, bom, isso aí não é amor. Isso é um plano de previdência privada. O amor vale por si mesmo, e não pelo que você vai ganhar com isso. Eu fui muito justo com alguém. Por quê? Porque você foi justo. Porque essa pessoa tem muita importância, tem um bom cargo e pode me ajudar em algum momento. Bom, isso que você fez não foi justiça, foi marketing pessoal. Entendam, as coisas mais bonitas da vida, as mais valiosas, valem por elas mesmas, e não pelo que você vai ganhar ou deixar de perder depois, não por medo ou desejo, não por prêmio ou castigo. Elas valem por si mesmas. E a felicidade é uma dessas coisas. Ela é um verbo, ela vale simplesmente por você estar vivendo como ser humano no momento presente. Se neste momento presente a tua atitude de aprendizado, a tua predisposição a refletir é adequada, nesse momento você tem todos os motivos para ser feliz. Existe um filósofo chamado Kant, que ele dizia o seguinte, que a felicidade não é algo que você coloca no futuro, porque se você a coloca no futuro, você vai ter momentos vazios, e momentos vazios não conduzem à felicidade. A felicidade ou está em todos os momentos atuais, ou não está em lugar nenhum. A felicidade que você projeta no futuro é um ponto de referência para você não se perder no caminho, mas não é um objeto de desejo. Você tem que trazer a felicidade para o momento atual, porque a soma de vários momentos de felicidade vai te levar a essa felicidade maior. É algo muito parecido com essa máxima de Epíteto. Eu recomendo, inclusive, ter à vista essa frase, porque ela é preciosa. Eu conheço muitos conceitos de felicidade, mas não conheço nenhum como esse. O que mais diz o nosso amigo Epíteto? Ele fala sobre a confiança, e essa frase também é preciosa. Confiança é uma atitude correta, é crer na vida como um todo ordenado segundo leis, é não querer controlar o que não depende de nós. A confiança é o antídoto da amargura e da perplexidade. Percebam o seguinte, quando nós nos colocamos diante de uma dificuldade da vida, uma das coisas que mais nos fazem sofrer é achar que a vida é casual e que, portanto, esse momento de injustiça nos atingiu caoticamente, casualmente. Aliás, a percepção de que estamos sendo injustiçados pela vida existe exatamente por uma falta de confiança na vida. Se você entende que a vida não é caos, é cosmos, portanto, como dizia Marco Aurélio, o imperador filósofo que a doutora Wanda citou, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, é como se você imaginasse, eu vim ao mundo para crescer como ser humano. E para crescer eu preciso passar por determinadas provas, que vão aparar as arestas das minhas imperfeições. Portanto, a vida vai trazer para o meu caminho aquilo que eu preciso viver, para me tornar um ser humano melhor. Essas coisas foram atraídas pela minha necessidade de experiência.
Elas não são acaso, nem são azar. Elas são necessidade de experiência. Eu confio na vida e confio que tudo aquilo que ela me trouxer era necessário para o meu crescimento. Só com essa perspectiva, segundo o Epíteto, você tem chance de superar as dificuldades. Quando acreditamos que a vida é casual, não aprendemos com a vida. Se não confiamos na vida, vamos nos sentir eternamente vítimas de acontecimentos fortuitos, ou seja, azarados, sempre nos vitimizando e sofrendo. Eu confio na vida e sei que aquilo que ela me traz é o necessário para que eu cresça. E não querer controlar o que não depende de nós é uma outra coisa muito interessante. Epíteto era um escravo, como já falei. Uma ocasião disseram, quem é você para querer ser filósofo? Você não é nem dono de si próprio, é um escravo. E ele respondeu o seguinte, escravo é aquele que naquilo que depende dele não faz nada, e naquilo que não depende dele fica imprecando contra o destino. Não sei se vocês entendem isso. Imaginem o seguinte, eu tenho uma escola em Brasília, Nova Acrópole, tem várias escolas, e no caminho para chegar a essa escola, existe uma ponte, um local que tem um engarrafamento louco. Aí as pessoas chegam atrasadas na aula e chegam protestando contra a administração de Brasília, contra os departamentos de ação e obras, contra os maus motoristas, chegam nervosas, irritadas, revoltadas com o mundo e criticando o mundo inteiro. Criticar a administração de Brasília não vai fazer nada para que ela mude. Não vai somar nada para que essa transformação aconteça. Agora, o que dependia delas? Sair meia hora mais cedo. Isso elas poderiam fazer. Isso não fazem. Ou seja, eu empreco contra aquilo que não depende de mim. E naquilo que depende de mim, não faço nada. Esse é o perfil de um escravo para Epíteto. Veja como isso é útil para a vida. E às vezes, quando falamos de liberdade, não sabemos bem o que estamos querendo de fato. O que queremos representar com essa palavra. Aí vai uma boa dica de Epíteto, sobre o que é um homem livre e o que é um escravo. Continuando, ele vai nos falar sobre a bondade. A bondade é a prática e a própria recompensa. Basta-nos para sermos felizes. Um dia desses, conversava com uma médica maravilhosa, a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela é psiquiatra, e eu confirmava com ela uma coisa que eu já tinha ouvido falar, que além dos medicamentos, uma pessoa que sofre de melancolia, de depressão, ela melhora muito quando o terapeuta recomenda atos de bondade. Além da medicação, atos de bondade. Que diz que não existe coisa que estruture mais e que equilibre mais o homem do que a bondade. Pura, simples, desinteressada, sem público, não é para inglês ver, mas para a tua própria consciência ver. E sentir essa alegria de você se sentir coincidindo consigo mesmo, coincidindo com a natureza humana, com aquilo que a natureza espera de você. Portanto, a bondade, ela é a prática e ela em si já é a própria recompensa. Ela te paga imediatamente, poderíamos dizer assim, com a recompensa de você se sentir verdadeiramente humano. Isso é uma gratificação tremenda. Devemos afinar nosso caráter como se fossem as cordas de um instrumento. A bondade é o sutil reajuste do nosso caráter durante a vida inteira. Platão, que é um outro grande filósofo e o meu predileto, diga-se de passagem, ele dizia o seguinte, que existe uma tendência do homem a gostar de certas coisas e rejeitar outras. E que a educação nos deveria ajudar a gostarmos daquilo que nos faz crescer como seres humanos e rejeitar aquilo que nos animaliza. Porém, nem sempre uma época histórica sabe educar as suas crianças, os seus jovens, os seus homens. Portanto, nós deveríamos aprender a reconstruir o nosso caráter, que cada um pode fazer isso por si próprio. Parar e questionar, tudo que eu gosto é bom para o meu crescimento como ser humano? Tudo que eu rejeito é mal? Vocês vão perceber que muitas vezes a resposta é não. Gostamos de coisas que nos prejudicam e rejeitamos coisas que nos fariam crescer muito. A bondade, ela nos dá energia para afinar o nosso instrumento, para reajustar o nosso caráter dia a dia. Ou seja, a bondade nos faz querer sermos melhores, para poder amenizar o caminho dos demais, para ser fator de soma na vida do outro. A bondade é o sutil reajuste, é a sutil reconstrução do nosso caráter, a cada dia da nossa vida. Se nós queremos crescer,
Se não nos conformamos com aquilo que somos hoje, a bondade é a melhor ferramenta. Vejam que ele é um filósofo, mas às vezes parece um poeta, de tão belas que são as coisas que diz. Ele vai falar sobre o diário. Veja que interessante, algo que hoje a gente não entende muito o propósito dele. Defina claramente a pessoa que você quer ser. Anote-o no seu diário. Curiosamente, Pitágoras, um outro filósofo muito ilustre, recomendava aos seus alunos no museu, mais do que recomendava, ele exigia que os seus alunos fizessem um diário. O que seria esse diário? Hoje nós temos trauma com diário, que parece coisa de adolescente apaixonado. Mas, na verdade, um diário, ele tem a seguinte finalidade: você estabelece um sentido para a sua vida, o que você quer ser lá no final. Bom, eu quero ser, a minha ideia-chave, por exemplo, Lúcia, eu quero ser uma pessoa o mais fraterna e justa que eu consiga ser nessa vida. Isso é a minha ideia-chave. As coisas que eu quero ter ou deixar de ter não são máximas, são projetos. Teu ideal de vida sempre está no campo do ser. A partir do momento que você estabeleceu esse ideal, você pode aportar valores ao mundo, pode sair daqui maior do que entrou, pode ser fator de soma na vida das pessoas à sua volta. E todos os dias você tem uma referência de direção. No dia de hoje, eu dei um passo na direção desse ideal ou fiquei parado? Ou dei um passo na direção contrária? Porque se você passa vários dias, meses, sem administrar os passos que você dá no seu dia, pode ser que depois você se afaste tanto desse ideal que já não valha mais a pena. Ou seja, a vida tem que ser administrada dia a dia. Temos que colocar a consciência dentro do nosso dia, para ver para onde estamos nos caminhando, para que não possamos nos perder no meio da vida. Esse também é um conselho precioso. Não adianta só pensar, o pensamento é muito fugaz. Quando você concretiza num pedaço de papel, em poucas palavras, você deixa claro o que de fato foi feito daquele dia. Somos muito dispersos para só pensar. E Epíteto já sabia disso. Imite um modelo valioso. Sementes de grandeza em nós necessitam de uma imagem para se focalizarem e germinarem. É como o escultor. Ele olha para o seu modelo e depois vai e esculpe a sua pedra. É assim que nós construímos a nossa vida. Olhamos para um modelo valioso e depois esculpimos a pedra da nossa própria personalidade. Se você não tem esse modelo valioso, não pense que esse espaço vai ficar vazio. Esse modelo vai ser infiltrado pela moda, pelo coletivo, pela mídia. Vai entrar um modelo da moda. Sem que você, quando você menos espera, você está se espelhando no herói da novela da Globo, ou em qualquer outro personagem. Aliás, pode ser que eu me engane, porque eu não conheço muito de telenovelas, mas eu nunca vi um galã ou uma estrela de telenovela que valesse muito a pena ser tomado como referencial. Ou seja, não é um bom modelo. Quando você menos espera, você está buscando esse tipo de vida, esse tipo de objetivo, porque esse ideal se infiltrou inconscientemente na sua vida. Há duas formas de você viver. Ou você está no banco da frente guiando o seu veículo, ou você está no banco de trás de olhos vendados, sendo guiado não sabe por quem nem para onde. Não está servindo ao seu objetivo, mas está servindo ao objetivo de alguém que talvez conscientemente você não gostaria de servir. Hoje existe uma máxima de que a felicidade é o maior conforto possível. Então, todo mundo aceita ficar no banco de trás vendado, contanto que seja confortável o banco de trás. Não faz muita questão de ser o senhor da sua própria vida. Cuidado com isso. Isso é a chave para a infelicidade. Então, ele diz, e Platão dizia isso também, tenha um herói de estimação. Pode ser uma pessoa muito honrada que você conheceu na sua vida. Não é alguém perfeito, mas alguém com ânimo de aperfeiçoamento. Perfeitos não há, pelo menos dentro do nosso campo de visão, mas alguém com ânimo de aperfeiçoamento, alguém humilde que deu uma batalha muito grande para ser fator de soma, para ser um homem honrado, para ser digno. E pode ser um personagem histórico também, que você admire muito, que tenha uma boa referência. Cada vez que você ficar na dúvida sobre um caminho a seguir, você pensa, o que fulano faria? E essa simples consulta vai te apontar um caminho claro. Fulano faria tal coisa. E ainda que você não seja capaz de compartilhar esse caminho neste momento, em algum momento histórico, de tanto a tua consciência te cobrar,
Em algum momento da história da tua vida, você conseguirá repetir o ato de fulano. Ele será uma inspiração para você, será um símbolo. E isso é extremamente necessário. Sabia muito o nosso querido Epíteto, porque milênios depois, Carl Jung, que é um grande psicólogo analítico, um milênio e tanto depois, fala exatamente a mesma coisa, da necessidade de referenciais grandiosos para estruturar a nossa psique. Continuando, a filosofia faz exposição das premissas falsas das nossas vidas, que são as causas do mal. Exige coragem. Filosofia é quase que uma realfabetização na arte de viver. Ela exige que você defina melhor o que é amizade, o que é amor, o que é verdadeira convivência, o que é verdadeiro trabalho, ou seja, ela exige que você passe sua vida a limpo e que traga à tona também as premissas falsas da nossa vida. Eu costumo falar com os meus alunos em sala uma coisa que vocês talvez achem engraçado. Eles me perguntam, professora, por que eu acredito nessas coisas que a senhora está dizendo, nessas grandes máximas de grandes filósofos, mas na hora de agir eu faço uma coisa totalmente diferente? Aí eu digo para eles, todos nós temos um caixa 2 mental, que é aquilo que, de fato, na prática, nós lançamos mão. Então, imagine aquele engarrafamento de que falávamos ainda há pouco. Platão diz que, diante de situações de adversidade, devemos manter a coragem. E a coragem é o domínio da cólera, dos impulsos e das paixões em situações limite. Então, uma pessoa que está no engarrafamento atrasado e um grupo nervoso à sua volta, se ele seguisse os conselhos de Platão, manteria-se no controle de si próprio, não só do seu veículo automóvel, mas do seu veículo corpo humano, vida humana. Mas ele perde esse controle. Por quê? Porque dentro dele existe uma vozinha dizendo, não, Platão não entende nada disso. No tempo dele, nem engarrafamento não tinha. Você já viu biga engarrafar? Não tinha. Então, o conselho dele, aqui não vale nada, aqui tem que ser do meu jeito. Aí mete a mão na buzina, aborrece as pessoas, às vezes provoca uma briga e chega no seu destino totalmente estressado e irritado. Chega um determinado momento que você tem que sentar e chamar essas premissas falsas da tua vida, esse caixa 2, e discutir com ele, dizer, olha, rapaz, você está errado. Nessa situação teria sido muito melhor agir como Platão falou. Ele não conhecia engarrafamentos, mas ele conhece um princípio de ação que serve também para os engarrafamentos. Eu teria chegado muito melhor no meu destino. E não teria prejudicado, não teria estragado o ânimo das pessoas à minha volta, não teria sido um fator de subtração naquele contexto. Você está errado, rapaz. Você não conhece mais do que Platão, você não sabe de nada. A filosofia te ajuda a isso, a trazer à tona o caixa 2, as premissas falsas da tua ação, e confrontá-las. Você está me dizendo que sabe, na prática você só me leva para buracos. Isso é uma mentira. É muito melhor experimentar a experiência de alguém que soube viver. Com certeza vai dar mais certo. A filosofia te ajuda a fazer isso, a dar um sopro de vida aos seus antepassados, como diria Jung, fazer com que a experiência deles some na tua experiência de vida. Assim como, quando você quer construir um avião, você não começa a fazer 14 bis. Você vai para o ITA e faz com que a experiência de todos aqueles que já trabalharam em engenharia aeronáutica some na tua experiência de vida. Você começa de onde eles pararam. Por que vida tem que ser diferente? Carl Jung costumava dizer que é mais fácil você começar do zero e construir uma máquina que te leve à lua, do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Isso é um fato. Pode-se aproveitar muita experiência daqueles que viveram bem, que souberam viver. O mal é subproduto da negligência, preguiça, distração em relação às metas da nossa vida. A felicidade nasce do empenho em nosso aprimoramento pessoal. Defeito vem de defecto, que é vácuo, vazio. A palavra defeito tem a mesma origem de déficit, é aquilo que falta, aquilo que está vazio. É lógico que quando colocamos o nosso empenho pessoal para preencher os vazios da nossa consciência, que são negligência, preguiça, distração, quando nos empenhamos em preencher esses vazios com os nossos princípios, com o nosso sentido de vida, com os nossos valores, essas sombras vão arredando. Nós somos, como dizia Platão, uma mistura de um e do outro, de luz e sombra.
E a grande guerra da nossa vida é fazer com que, passo a passo, milimetricamente, a luz vá preponderando sobre a sombra. Sombra é vácuo, sombra é vazio de luz. Há que preenchê-la. E há que estar atento a esse ofício, esse sacro ofício, que faz parte da arte de viver. Continuando, desconfie das convenções sociais. O novo não é necessariamente bom. Apoie apenas aquilo que tem sentido de justiça, humanidade, bondade, etc. Se tivéssemos mais tempo, eu desenvolveria muito esse tema com vocês. Mas basta que vocês pensem. Hoje, a nossa vida está pronta do lado do nosso berço quando nascemos. A máscara, que já prevê mais ou menos o comportamento padrão que você deve ter ao longo da sua vida, conforme a moda de cada momento. E ela não é uma máscara apenas física, é uma máscara psicológica, emocional, mental, ou seja, nós não só nos vestimos como todo mundo, mas pensamos e sentimos como todo mundo. Delegamos o ato de construir a nossa vida ao coletivo. Primeiro, porque é cômodo, em segundo lugar, porque é mais fácil ser aceito. Pensar por si mesmo, ter ideias próprias, construir inteligentemente a sua vida, dá muito trabalho e, às vezes, atrai desafetos. Existe um escritor que eu gosto muito, que se chama Steven Pressfield, que ele diz o seguinte, que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. Aquele que reage será tomado como um traidor. É como aquele dia que você foi fazer prova quando você era criança e nenhuma das crianças da sala tinha estudado, só você que estudou. Porque elas ficaram morrendo de raiva de você. Porque se todo mundo tirasse 0, a culpa era do professor. Mas você mostrou que dava para tirar nota, então expôs todo mundo. Então é necessário, sim, coragem, é necessário autoconhecimento, é necessário a construção de si mesmo, que é o que se espera de nós. Vocês acham que a natureza espera de nós o quê? Que a gente construa máquinas voadoras? Olha no universo, está cheio de seres voadores. Vocês acham que a natureza espera de nós que a gente construa coisas que viajam à velocidade da luz? Ela já fez a própria velocidade da luz. A única coisa que ela precisa de nós para construir, que ela não pode por si própria, porque existe uma lei que a impede, é a construção de nós mesmos, como seres humanos legítimos. Ela não pode fazer isso, porque existe uma lei chamada livre-arbítrio, que impede que ela faça. O resto ela faz sozinha. Ela espera que nós construamos a nós mesmos. Esse é o grande objetivo da nossa vida, como seres verdadeiramente humanos. Então, cuidado com as convenções sociais. Se você analisar a moda ao longo da história, eu já fiz isso, eu não encontrei um momento histórico onde a moda fosse verdadeira ou construtiva. Sempre quem impulsiona a humanidade para o futuro são 2 ou 3 corajosos que ousaram pensar por si mesmos. Observem isso. O passado nos dá um grande aprendizado se sabemos ler o passado, se sabemos olhá-los com olhos de filósofo. Continuando, descobrir nosso papel é ser fiel a ele, independente dos demais serem fiéis aos seus. Dependemos não dos outros, mas dos nossos princípios pessoais elevados. Muito parecido com o que acabamos de falar, né? Sabe aquela história de eu não sou honesto, mas ninguém é, por que só eu vou ser? Você espera que o mundo seja perfeito para você ser honesto? Ainda que isso acontecesse, que não vai acontecer porque o mundo é dual por definição, ou seja, onde há luz, há sombra, macio, resistente, pequeno, grande, o mundo é dual. Mas ainda que Deus quebrasse o seu galho e tornasse o mundo inteiro honesto, você seria honesto da mesma maneira que uma esponja se torna azul porque você mergulhou ela no balde de tinta azul. O mérito é da tinta e não dela. Se daqui a pouco o mundo fica inteiramente desonesto, você se torna desonesto, ou seja, o mérito não é teu, é do meio. Grande mérito do homem é ser fiel a si mesmo. Platão chamava isso de homens de ouro. Sabe por quê? Se você tem um anel no seu dedo que é de ouro, você pode tê-lo há décadas, ele não se adultera. A nossa pele tem uma influência tão grande que a maioria dos metais escurecem em contato com ela. Até a prata, a platina, tão preciosa, escurecem em contato com ela. Mas o ouro é tão fiel a si mesmo, que ele pode estar em contato com qualquer coisa, ele não adultera suas propriedades. Ele é fiel e permanece fiel a si mesmo pela vida inteira. Por isso, Platão dizia, o homem ideal é um homem de ouro. Reflitam sobre isso. Está muito fora de moda, mas nem por isso é menos verdadeiro.
Livre seu coração da ambição e do medo, e não ambicione ser outra coisa senão o melhor de si mesmo. Cuidado com esse vício que existe dentro da sociedade. Ter sucesso significa ganhar em cima do fracasso de vários. Se você chega para um amigo e diz, eu tirei em primeiro lugar numa corrida, e ele diz, quantos corredores tinha? 1000 corredores. Quantos tiraram em primeiro lugar? Todos. 1000 tiraram em primeiro lugar. Ele vai dizer, isso não tem graça. Sabe por que não tem graça, segundo o ponto de vista dele? Que a vitória só tem graça quando é construída sobre a derrota dos demais. Tem que ter 999 derrotados morrendo de inveja de você, para que a tua vitória tenha algum significado, algum sentido. Cuidado com esse padrão de êxito, com esse padrão de vitória. Imagine em que mundo vai ser justo dessa maneira. Definitivamente temos que aprender a ganhar juntos e não ganhar sobre ninguém. E o que ele está colocando aqui é, se existe alguma disputa, é com você mesmo ontem, com você mesmo na semana passada, e não do ponto de vista do reconhecimento ou das posses, mas do quanto você atingiu ser como ser humano, do quanto você viveu do tempo real. Os gregos diziam que o tempo real se mede por deslocamentos em direção ao ideal. O tempo de Cronos se mede por deslocamentos em direção ao Olimpo, que é o tempo de Zeus. Se você encontra um amigo hoje, faz mais ou menos um perfil do caráter dele, as dificuldades que tem, as facilidades que tem, e daqui a 20 anos volta a encontrá-lo, e ele tem as mesmas dificuldades, não cresceu nem 1 milímetro, não existiu tempo real para essa pessoa. Essa pessoa está parada no caos, no pré-tempo, ela não caminhou. Portanto, o que devemos fazer? Providenciar para que vivamos no tempo real, que é medido por deslocamentos em direção ao teu ideal de vida como ser humano, ao ideal da humanidade, valores, virtudes, sabedoria. Vida excepcional é aquela que dá resposta ao que cabe a nós da melhor maneira possível. E isso é muito bonito de se pensar. Existe uma frase de uma filósofa chamada Helena Blavatsky, que ela diz, quem faz o seu melhor, faz tudo o que se pode esperar dele. Se você hoje olha para o seu dia, lá no seu diáriozinho, e percebe que você foi ao limite das suas possibilidades para se comportar como ser humano, para ter um dia digno de um ser humano, em todas as circunstâncias, você merece o sono dos justos. Você está em paz com céus e terra. E isso exatamente, a soma de dias como esses são uma vida excepcional. E de fazer isso hoje, você tem uma boa base de apoio para propulsionar para o futuro e fazer amanhã um dia ainda um pouquinho melhor. Ou seja, vamos nos aproximando cada vez mais de um ideal de excelência humana, de deixar pegadas, deixar um rastro de humanidade no mundo. Imaginem a frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Pelo seu rastro vos conhecerei. Quando você sai de um ambiente, pela maneira como as pessoas estão, pelo estado de humor das pessoas, como os objetos estão dispostos, pela qualidade das obras que estão ali para serem lidas, pelo carinho que você tem com os objetos, quem olha diz, por aqui passou um ser humano. Isso é um rastro de ser humano. E a soma de vários rastros diários desse tipo, um dia vai gerar uma vida excepcional, que é aquela que fez diferença para você e para o mundo, agregou o valor ao mundo, e é isso que a natureza espera de nós. Não há bom ou mau acontecimento, há boa pessoa, que sempre se indaga qual a coisa certa a fazer agora. Seja lá o que for que aconteça, eu vou responder como ser humano. Nenhuma circunstância, por muito negativa que seja, vai roubar de mim a minha dignidade, o meu valor humano. Ou seja, a pessoa boa é aquela que, diante de todos os acontecimentos, pensa o que é digno de um ser humano fazer agora. E isso é definição de bondade, e isso é definição de boas circunstâncias. Se você for olhar no futuro, na minha idade, eu já percebo isso claramente, tenho 56 anos. Quando eu olho para trás e penso quais foram os momentos que mais me fizeram crescer, em geral foram momentos de circunstâncias difíceis. Ou seja, se o bom é aquilo que te faz crescer, esses momentos foram bons. Parem de associar necessariamente o bom ao agradável.
Tem muitas coisas péssimas, viciosas, terríveis, que atolam o homem na bestialidade, que lhe parecem agradáveis. Aliás, se não fossem agradáveis, eles não as fariam. Há criminosos que gostam de lesar os demais e até de matar. O bom não é sinônimo do agradável. Sabe por quê? Porque o nosso caráter não é tão bem formado assim. Não aprendemos a achar agradável tudo aquilo que nos faz crescer. Isso é possível, mas estamos ainda em processo de construção. Ou seja, as circunstâncias que nos fazem crescer são boas, quando a gente aproveita esse convite das circunstâncias e, de fato, dá um passo a mais. Dar nome certo às coisas, constatar e não julgar. Ele dá um exemplo, inclusive, engraçado aí. Ele diz, se uma pessoa, perdão, se banha rápido, você não deve dizer, fulano se lava mal. Você não viu isso. Se for chamado a emitir um juízo sobre isso, diga simplesmente, fulano se banha em 1 minuto, 30 segundos e 2 décimos. Constatar, não julgar. Você não conhece os fatos, você não viu. Você simplesmente está grudando um rótulo em cima de fatos que você não conhece. Alguém pode, por exemplo, ler muito mais rápido do que você e com bom proveito. Fulano lê mal. Você não conhece, não julgue. Se você não é chamado, convocado a julgar uma situação, não critique, não estabeleça julgamentos em falso. Se você é chamado a falar sobre algo, constate, não julgue. Não despeje sobre os demais rótulos que foram construídos sem muita sensatez, sem muita lucidez. Os rótulos construídos pela cultura do tempo em que a gente vive são, em geral, falsos. De preferência, não os use. Contemplar o mundo com frescor, sem esquemas prévios. Todos sabemos muito pouco. A arrogância é máscara da covardia. Um dos segredos fundamentais para a boa convivência é você não achar que é dono da verdade. Quando o outro diz algo muito diferente do que você pensa, como eu sei, eu não sou dono da verdade, pode ser que aí haja um ângulo que eu ainda não vi. E que somando ao meu, eu veja com mais amplitude. Eu tinha um ângulo só, agora eu vou ter 2. Portanto, eu vou com ânimo de aprendiz. E o outro me recebe com ânimo de aprendiz. Aí vai acontecer tese, antítese, síntese. Todos os 2 saem maiores desse contato. Ou seja, a diferença não é para provocar conflito. Se você tem ânimo de aprendiz e a humildade de saber que não é dono da verdade, as diferenças compõem, harmonizam. Assim como as diferentes cores de um quadro, ou as diferentes notas de uma melodia. Portanto, encarar o mundo como se fosse o primeiro dia, com uma criança limpa e com ânimo de aprendizado. E também, como dizia Marco Aurélio, como se fosse o último dia, considerando que essa noite pode ser a última que eu durmo o sono dos justos, e durmo em paz, sem dever nada, nem a céus, nem a terra. Então, essas coisas são preciosas, se nós pudéssemos tê-las conosco. Continuando, combater hábitos negativos, espaçá-los, ganhar cada dia sem eles. Isso é uma estratégia maravilhosa, gente. Eu me dispus a não criticar mais uma determinada situação, uma determinada pessoa. Hoje eu me distraí e critiquei. Que infeliz que eu sou, que traidora. Não. Lembra quando o seu filho começou a andar, que ele dava só um passinho, você comemorou, fez festa. E aí ele começou a dar 2 passinhos e caiu. Você comemorou, fez festa. Nossa personalidade tem que ser conduzida com carinho com que você conduziu o seu filho nos primeiros passos. Bom, eu passei 2 dias sem criticar, eu criticava todos os dias. No terceiro eu dei uma quedinha, mas olha, foram 2 dias, que maravilha. Vamos brindar. Daqui a pouco vão ser 3 dias. Brindando cada pequeno avanço. Trabalhando, sempre considerando o lado positivo da questão. Bom, consegui alguma coisa, que ótimo. Agora vai ser mais. Quando o nosso filhinho dá o segundo passo, às vezes a gente comemora com a vizinhança inteira, faz bolo. Comemore com você mesmo. Eu agora não tenho esse hábito todos os dias. Faço um dia sim, outro não. Agora eu vou espaçar um pouco mais. Vão ser 2 dias sem ele e 1, talvez com. E vamos ganhando os passos, dia a dia, degrau a degrau. Há que estar disposto a pagar o preço para saber viver, que é uma arte. Pagar o preço para aprender qualquer coisa, nós pagamos.
Entramos numa universidade para fazer uma determinada graduação, sabemos que temos que sair todos os dias, ir para aquele lugar, nos colocarmos ali num banco, que não necessariamente a turma é a que a gente gostaria, um faz pergunta demais, o outro faz interferências, não necessariamente o professor é o que a gente gostaria, e a gente submete a isso tudo por anos, abre mão do nosso conforto, vai lá, faz tudo o que tem que fazer, estuda, faz provas. Nós somos capazes de grandes sacrifícios para atingir as chamadas perícias técnicas que a sociedade nos oferece. Na arte de viver, não somos capazes de nada. Portanto, há que estar disposto a dar a sua batalha todos os dias, sem pressa e sem pausa, com ritmo. A canalização de vontade se faz por decisão no plano mental, perseverança e constância no plano físico. No plano mental, eu vou me tornar um ser humano melhor, mais humano. E no plano físico, perseverança e constância, sem pressa e sem pausa. Ou seja, eu garanto que é o investimento mais válido que podemos fazer na nossa vida. E o único aprendizado que dá sentido a todas as outras coisas. Para pensar nisso. O aprendizado acadêmico, muitas vezes, nos dá quantidade de informações. A arte de viver nos dá qualidade. Não necessariamente porque uma pessoa tem um tempo de universidade enorme, você me garante que ela seja honesta e íntegra. Uma pessoa que se dedica à arte de viver, necessariamente vai ser, cada dia, um pouquinho mais honesta e íntegra. A arte de viver garante a qualidade e garante o propósito de todos os ensinamentos que recebemos. Ponha seus princípios em prática agora. Determine seus princípios e submeta-se a eles como leis. Chega de desculpas e adiamento. Deste momento em diante, jure que vai parar de decepcionar-se consigo mesmo. Decida ser uma pessoa extraordinária e faça o que for preciso para sê-lo agora. Ou seja, não adie, não pratique a procrastinação. É uma das maneiras de nós adiarmos o dever de sermos homens melhores até o túmulo. O dever de sermos seres humanos melhores até o túmulo. É importante que a gente não caia nessa armadilha da procrastinação. Eu quero ser um ser humano melhor, vou começar a praticá-lo agora. Qual é a velocidade que eu dou conta nesse momento? É tal velocidade. Todos os dias um ato de generosidade, todos os dias um combate a um pensamento mórbido. Tá bom, eu vou fazer isso. Depois pode ser que eu espace, pode ser que eu ganhe mais tempo, coloque mais virtude em todos os dias, ou talvez eu comece espaçando, um dia sim, outro não, seja lá como for. Mas eu vou fazer um plano de autoaperfeiçoamento e vou executá-lo a partir deste momento. Porque sempre o teu ponto de decisão vai ser no presente. Se você abre mão desse presente, provavelmente abrirá mão em todos os outros também. Portanto, tem de ser neste momento. O momento em que a consciência decide virar o jogo na nossa vida é sempre agora. Portanto, por que não esse agora? Por que arriscar para o futuro? Se isso é aquilo que mais necessitamos fazer, se viemos ao mundo para isso e se é a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos. Isso é uma frase de Platão que eu acho linda. Ele diz, a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Reflitam e vocês vão ver a verdade dessa frase. Bom, basicamente esse era o recado que eu trazia para vocês, eu espero que tenha sido útil. Espero que agregue algum valor à vida de vocês. E eu vou ter a satisfação, eu tenho um resumo desse livro com algumas máximas muito interessantes e vou presenteá-lo à doutora Wanda, se ela quiser compartilhar com todos. É uma coisa que eu ando com ele no bolso, porque eu gosto tanto desse livro, que eu resumi de uma maneira que me pareceu bastante boa. Bolsa, a mulher tem essa vantagem, né? Tem espaço na bolsa para isso. E aqueles que quiserem, talvez seja possível disponibilizar para todos. Muito obrigada, e agora partimos para as perguntas. Professora, muito obrigada. Muito obrigada pelo presente, que eu recebo com carinho, com muita gratidão, né? O resumo do livro do Epíteto. E muito obrigada pelas suas colocações, que foram realmente de encher o coração. Né? Tem muitos comentários aqui,
o pessoal achando excelente, elogiando. O desembargador Eugênio quer fazer uma pergunta, mas já tem uma pergunta antes de uma participante que está aqui ativa desde o início no chat, a Ivonilde Bida. Ela pergunta, professora, o que você pensa sobre os ataques à filosofia e esse período em que as crianças, adolescentes e jovens adultos estão impedidos de acesso à discussão e ao pensamento livre nos currículos. Olha, é uma questão bastante delicada e um pouco difícil da gente discutir aqui. O fato é, claro, que impedir o pensamento foi uma coisa tentada ao longo da história, mas nunca se conseguiu. O pensamento é um território livre. Mas também é importante, eu falo isso com bastante humildade e sensatez, e confio que saibam recebê-lo da mesma maneira, que a gente saiba distinguir rótulos de conteúdo. Filosofia, para você saber que uma pessoa filosofa, você teria que ver que a aplicação disso na vida dela o torna um ser humano melhor. Ou seja, a filosofia é a arte de viver como seres humanos. E como diz a frase bíblica, pelas vossas obras os conhecerei. Platão, ele tinha uma frase que eu acho muito forte, mas muito apropriada. Ele dizia que no futuro, vejam que profético, quem difamaria a filosofia não seria aqueles que de fora a atacariam, mas aqueles que, encontrando a casa abandonada e a porta aberta, entrariam e a difamariam desde dentro. Eu, que convivo muito em redes sociais, porque esse é o meu ofício, divulgar o trabalho de Nova Acrópole, a quantidade de coisas que eu vejo intitulada filosofia, e quando você vê a exposição da pessoa, você percebe que é um mero exibicionismo de conceitos rebuscados e que ninguém se torna melhor por conta daquilo, é enorme, é enorme. Quão poucos, e eu louvo a esses poucos, que de fato são capazes de transformar esse conhecimento em uma prática de vida que os torne seres humanos melhores. Portanto, eu peço que vocês tenham um pouco de cuidado quando falam, rejeitam a filosofia. O que é a filosofia? Será realmente que é a filosofia que está sendo rejeitada? Eu vivi uma experiência muito interessante dentro da minha própria família. Minhas filhas estudam filosofia desde 4 anos de idade. Hoje são jovens, com 27, 22 anos. Mas elas fizeram filosofia desde 4 anos de idade. Para minha surpresa, quando a filosofia foi introduzida no currículo escolar, e elas fizeram filosofia no ensino médio, elas detestaram. E diziam, mãe, eles estão fazendo as pessoas odiarem a filosofia. Eu falei com a minha professora que filosofia não é aquilo, e ela disse que eu não sei de nada e não posso dar palpite. Então, cuidado. O que é que está sendo rejeitado, de fato? Há que perceber... estão rejeitando a filosofia. Que filosofia? Eu garanto a vocês que se eu oferecesse para vocês algumas coisas que são colocadas sob o rótulo de filosofia, nesse momento, vocês também a rejeitariam. Tá? Então, para você saber, você tem um problema no seu televisor, comprou uma peça, para você saber se essa peça é boa, coloque ela dentro do seu televisor e vê se ele funciona melhor como televisor. Ou seja, se tem uma imagem melhor, se tem um som melhor, se você assiste os seus programas com mais nitidez. Isso é óbvio. Você quer saber se algo é realmente filosofia? Coloque dentro de você e veja se você funciona melhor como ser humano. Se é mais equilibrado, se é mais fraterno, se é mais empático, se tem referenciais de vida mais claros, se tem um nível de realização e de serenidade maior. Se isso acontece, eu posso dizer, é filosofia. Portanto, cuidado com rótulos. As coisas não correspondem aos rótulos nos nossos dias, é muito comum. Se você compra um produto num supermercado, porque ele tem um rótulo maravilhoso, mas chega em casa, você joga no chão, ele não limpa nada, você não volta a comprá-lo por causa do seu rótulo. As coisas não são definidas pelo rótulo, mas sim, sempre pelo conteúdo. Por isso Sócrates dizia, age para que eu te veja. Professora, aproveitando que a senhora mencionou Sócrates, eu gostaria de... eu acho muito linda aquela colocação que a senhora faz em algumas lives,
porque eu sei que a senhora gosta muito de Platão, mencionando como a mãe de Sócrates, né, como Sócrates se referia à própria mãe, naquilo que ele chama de... Você eu não vou nem falar para deixar a senhora contar a história, né? Mas eu queria saber assim, de que forma que nós podemos compreender que estamos prenhes e, portanto, podemos partilhar desse parto, que é a história que a senhora vai contar, por favor. O seu amor pela filosofia, suas colocações bem feitas, eu garantiria que a senhora está grávida de filosofia. Sócrates, ele era tão bom que os seus discípulos um dia disseram: por que você não chama, Sócrates, os 30 tiranos de Atenas, amarra eles aqui e fala para eles por 3 horas? Será que quando a gente soltar eles não se tornaram filósofos? Porque você é maravilhoso. Aí Sócrates deu uma risada, ele tinha uma paciência enorme, e falou: olha, minha mãe, Fenaretes, era uma parteira. E, de fato, era uma excelente parteira. Só tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer: dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, a filosofia é um pouco assim, existe uma certa gravidez de filosofia, sem a qual nem a melhor parteira do mundo pode dar à luz. E o filósofo, melhor que seja do mundo, não pode dar à luz alguém que não esteja grávido de filosofia. O que é essa gravidez? Quando você olha para o mundo e pensa: bom, será que eu vim aqui apenas para comer, dormir, sentir prazer, sentir alegrias simples, básicas, às vezes até banais? Enfim, será que eu vim só para sobreviver? Existe um ditado muito bonito que diz que todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem. Será que a vida tem algum sentido maior do que isso? Sente sede de fazer algo maior, sente saudade de alguma coisa que no fundo é você mesmo, que está escondido dentro da tua essência que você não procura conhecer. Ou seja, essa inquietude que Platão fala dos homens que estão presos na caverna é um esgotamento da simples sobrevivência com sentido de vida e falta de um sentido mais humano, falta de agregar valor ao mundo, falta de dar um significado maior, perdão, um propósito maior à sua vida. Isso é gravidez de filosofia. Aqueles que estão assim podem encontrar uma boa parteira. Todo filósofo é um bom parteiro. O próprio Sócrates dizia que ele era um parteiro de almas. Tá? Então, a filosofia, muito bem lembrado pela doutora Wanda, depende não só de alguém que realmente ofereça uma coisa útil, mas também daquele alguém que esteja preparado para recebê-lo. Ou seja, que comece a questionar se a vida é só isso, que tenha um pouco de sede e de fome de sentido. Existe um conto, eu não sei se dá tempo de eu contar, vou tentar contá-lo muito rapidinho. Um conto zen, que diz que havia um jovem que queria ser muito discípulo de um mestre zen. E treinou, foi lá falar com o mestre. Quando o mestre olhou para ele e perguntou: por que, meu jovem, você quer ser meu discípulo? Ele se arrumou todo, se ajeitou, já tinha ensaiado aquilo, e disse: porque eu tenho uma sede desesperadora, tenho uma necessidade desesperadora de Deus. Aí o mestre olhou para ele, levantou, começou a caminhar, chamou o jovem para acompanhá-lo, foram até a beira de um lago, ajoelharam-se ali, e quando o jovem menos esperava, o mestre segurou a sua cabeça e enfiou dentro da água. E segurou. O jovem começou a se debater. Ele segurou. E até que em um determinado momento, quando ele estava desesperado, o mestre o solta. Aí ele fica: nossa, que é isso? Que loucura! O senhor quer me matar? E o mestre: só um minuto. Quando você estava lá embaixo, você tinha necessidade desesperadora de quê? De respirar, é claro. Pois é, quando você tiver necessidade desesperadora de Deus, como você tinha de respirar lá embaixo, me procura que eu te aceito como discípulo. Vocês entendem o que é isso? É abrir os olhos de manhã e olhar para o teto do seu quarto e dizer: por que mais um dia? Para quê? Para onde? Se não houver uma resposta mais humana, não tem estímulo para isso. Só pelo cheirinho do café da manhã que vem para a cozinha é pouco. Já tomei esse café da manhã muitas vezes, já não faz muita diferença. Pelo que levantar mais um dia? É aquela coisa arde no teu coração. Necessidade de sentido. Quem está assim, meus parabéns. Teste de gravidez positivo. E aí o filósofo chega dela.
Aproveitando o gancho, professora, sobre essa necessidade de sentido, eu gostaria de me referir àquele primeiro slide da senhora, enquanto o desembargador Eugênio, ele disse que quer fazer uma pergunta, mas eu não sei se ele quer fazer diretamente ou se ele vai digitar. Enquanto aguardamos a pergunta do desembargador Eugênio, que é o diretor da escola, eu gostaria de aproveitar esse gancho da senhora e voltar ao primeiro slide da questão de definir um verbo. Né? Epíteto diz que a felicidade é um verbo, portanto, ela demanda uma ação, né? E é uma ação agora, não é uma ação no futuro. Eu queria perguntar para a senhora se compete a nós definirmos que verbo, ou sob qual verbo iremos caminhar na vida, ou iremos viver o aqui e agora. Né? Eu posso dizer, meu verbo ensinar, o meu verbo é curtir, né? Essa definição compete a nós, e isso tem reflexo na nossa identidade nessa caminhada? Mais uma vez, uma pergunta muito apropriada. Eu costumo representar isso como uma pirâmide. O ápice da pirâmide é um só para toda a humanidade. O ápice da pirâmide são valores, virtudes e sabedoria, que é o ápice da condição humana. Se um vai pela face da arte, outro pela face da ciência, da política, da religião, seja lá o que for, de qualquer ofício, essas coisas são meios, não são fins. Através dessas coisas, você se aproxima de valores, virtudes e sabedoria. Quando nós tivemos, no início do século passado, quando Einstein anuncia a teoria da relatividade, às vezes as humanidades gostam de correr atrás da ciência, mas correm de uma maneira meio atravancada, às vezes meio trôpega. E as pessoas começaram a adaptar isso às humanidades e achar que tudo era relativo. Portanto, o que é justo para mim não é justo para você, o seu ideal é só para você, não serve para mim. Olha, a única pessoa, o único ser que pode olhar para o mundo e dizer tudo é relativo é aquele que é absoluto. Nós, que também somos relativos, as coisas que estão no mesmo patamar de relatividade que nós, são muito absolutas para nós. Imaginem, por exemplo, tem pessoas que dizem que perto de algumas estrelas, de buracos negros, sobretudo, a lei da gravidade é ilusória, não existe, é relativa. Mas eu não sou um buraco negro, eu sou um ser humano. Para mim, ela é absoluta. Estão aí as janelas do mundo para mensurar a veracidade disso. Portanto, espero que ninguém faça a experiência. Portanto, existem certas coisas que são absolutas para nós. Ou seja, valores, virtudes, sabedoria, são um ideal comum para toda a humanidade. Como você vai chegar lá? Aí os caminhos são muitos. Mas esses caminhos se realizam, se justificam quando tem essa meta. Portanto, se existe um verbo, o verbo é humanizar. Como você vai realizá-lo? Se é pintando, se é bordando, se é esculpindo, se é trabalhando com madeira, seja lá o que for que a vida te apresente e que você tome como ofício, essas coisas são meios, são projetos. Os fins são sempre construir a nós mesmos como o ser humano melhor que nos seja possível ser. O fim é sempre humanizar. Tá? Portanto, se há um verbo, eu acho que seria esse. Obrigada, professora. Nós já estamos caminhando para o final, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta, aproveitando a sua presença aqui, professora. A senhora falou, pegando um gancho na sua fala, falou de Einstein, aí eu lembrei da física clássica, né? Einstein, Newton, e todas as leis que foram descobertas sob o domínio do pensamento linear e objetivo, particularizado, separado, vamos dizer assim, que tanto ajudou a ciência a construir as máquinas e a medicina e tudo que nós temos hoje. Mas no século, do século, final, do começo do século, nos últimos 100 e poucos anos, nós estamos redescobrindo algo que os filósofos antigos já vislumbravam. E desde a antiguidade, desde os orientais, já percebiam, já captavam que é a unidade básica entre todos nós.
né, da conexão que nós temos uns com os outros. Então, hoje nós estamos sem olvidar, sem abandonar todo o ensinamento desse movimento linear e cartesiano, nós estamos nos reintegrando à visão sistêmica da realidade e a unidade básica de todos nós, né? E eu acho que seria um fecho maravilhoso a senhora falar, porque um dos vídeos da senhora que mais me sensibilizaram foi quando a senhora falou das leis espirituais egípcias, segundo Carvalho, né? E eu lembro muito bem que tem uma das questões que é essa questão de nós sermos um corpo único, em que o que acontece conosco influencia o todo. E é por isso que a bondade de um também influencia os outros, né? E a senhora tem uma fala que é maravilhosa, que é do sentido do universo. A senhora falou da pirâmide, né? Do universo. Então, eu queria, à guisa de conclusão, saber, né, pedir para a senhora colocar sobre isso, né, essa nossa conexão e unidade básica entre todos nós, e daí a importância da responsabilidade que nós temos conosco e com o outro. E, para finalizar também, a pergunta do doutor Eugênio, se a senhora puder responder, que ele trazendo as nossas angústias desse tempo de pandemia, né, que está nos deixando muito ansiosos. Então, ele pergunta se a ansiedade é um pecado capital. Então, só como essa pergunta veio depois, se a senhora quiser responder essa do desembargador Eugênio e a outra que eu fiz, deixar para uma outra oportunidade, tudo bem. Se a senhora pudesse referir às outras, tudo bem também, tá? Fique à vontade. Eu acho que temos tempo suficiente para as duas ainda. Obrigada. Bom, a questão do universo, a própria palavra vem do latim versus unum, ou seja, em torno do uno, que já indica claramente que caminhamos para ele. Pitágoras, ele dizia que representava o universo através da sequência numérica do 0 ao 10, que é a década pitagórica. As coisas saíram de um zero, no vazio, e conformaram a unidade. E depois, lá no final, quando chega ao 10, volta tudo ao 1 e tudo é reabsorvido no zero. Ou seja, o caminho de volta para casa é o caminho da unidade, segundo esses filósofos. Tá? Todos nós, na verdade, somos como se fosse um grande corpo, células de um grande corpo. Se nós considerarmos dessa maneira, muitos filósofos falaram a respeito desse mesmo assunto, né? Que o universo se encaixa como se fossem as peças de um grande quebra-cabeça, que a beleza é produto da harmonia entre diferenças, como diferentes notas de uma música, como já falei, ou diferentes cores de um quadro. Se nós pensamos dessa maneira e consideramos que isso pode ser real, vamos considerar que a mão da evolução, ou seja, o sentido positivo, seria caminhar de volta para a unidade. E a contramão seria a separatividade. Então, nós podemos dizer que todas as virtudes que nos encaminham para a unidade, como empatia, fraternidade, solidariedade, compaixão, todas elas são virtudes construtivas, nos levam na direção certa. E quando as praticamos, caminhamos junto, de mãos dadas com a natureza. E todas aquelas que nos separam, que semeiam discórdia, discursos de ódio, estranhamento, todas essas estão na contramão do curso da humanidade. E uma outra conclusão que nós podemos chegar é: se todos somos um, a maior parte de mim são os outros. Portanto, quando eu me preocupo com o meu corpo, eu tenho que me preocupar com o meu corpo humanidade. Repito, se nós somos um, a maior parte de mim são vocês, são os outros, é a humanidade. E como uma pessoa zelosa, eu me preocupo com o meu corpo. E o meu corpo é a humanidade. E, por fim, o que o desembargador fala, que é uma pergunta muito apropriada também, que é a questão da ansiedade. A nossa sociedade é uma fábrica de ansiedade, exatamente por aquele fator que discutimos na palestra. A felicidade nunca está aqui, está em algum lugar no futuro. E, portanto, nós estamos sempre com expectativas em relação ao que virá. Carl Jung, ele costumava dizer uma expressão, que para ele era uma das chaves da realização. Corpo e mente juntos, sempre presentes no momento atual.
É se esperar sempre por algo que vem no futuro. Imaginem que eu tenha uma expectativa de algo muito bom no futuro. Para alcançar algo muito bom no futuro, eu teria que ter muitas boas peças, como um prédio que eu quero construir, ou uma casa que seja muito boa, ela tem que ter muito bons tijolos. E os tijolos do futuro são presentes. Eu tenho que ter uma soma de presentes muito bons para chegar a esse futuro. Porque com presentes vazios, eu não chego a um futuro pleno. Não tem cabimento. Muito pelo contrário, eu me afasto dele. Se nós consideramos que uma das virtudes fundamentais que temos que conquistar no futuro é o altruísmo, vencer o egoísmo, é a fraternidade, né? Se nós temos presentes absolutamente banais, cheios de desejos em relação ao futuro, se o futuro que nós pretendemos é exatamente abrir mão dos desejos, quanto mais eu desejo o futuro, mais eu me afasto dele. O futuro que nós pretendemos é não querer ser tão ávidos de possuir coisas, ou seja, é abrir mão de desejos. Quando eu desejo o futuro, eu me afasto dele, não me aproximo. E volto à expressão de Kant, para chegarmos a um ideal, ele usa a felicidade como exemplo, para chegarmos a um ideal, não podemos ficar desejando esse ideal, temos que trazer o ideal para o dia de hoje, fazer desse momento um momento ideal, desse dia um dia ideal, que a soma de vários dias ideais leva ao ideal, e não a soma de vários dias vazios. Ou seja, a expectativa, o movimento sempre por prêmio ou castigo, por medo ou desejo, é uma das piores coisas que roubam o presente do homem. E o presente é sempre tudo o que temos. Portanto, a ansiedade é, sim, um pecado moderno terrível, que esvazia a nossa vida, que rouba a nossa vida das nossas mãos. E é isso que eu queria dizer a respeito. As suas colocações são tão oportunas nesse momento de muita ansiedade, né? Porque ficamos todos nós esperando sair do isolamento, esperando acabar a pandemia, esperando o retorno das atividades, esperando que saiamos vivos, né? No final, esperamos que os rios de lágrimas que as famílias têm chorado tenham fim, né? Então, nós estamos sempre esperando alguma coisa e não vivendo o momento presente. Então, as colocações do filósofo que a senhora trouxe, todas as sua linha de ensinamento hoje, foram extremamente apropriadas para o momento que nós estamos vivenciando agora, né? Não se trata de esperar acabar a pandemia, se trata de estar presente aqui e agora com o que nós temos, com a nossa realidade, que é tão difícil, mas que pode ser ressignificada se a gente olhar objetivamente como algo que, digamos, nós não temos controle sobre isso. Então, nós simplesmente não é resignação, mas uma aceitação dessa realidade, para que em cima dessa aceitação nós possamos construir algo que a gente chama de um futuro novo, mas que é construído agora, né? E parte, talvez, de essa aceitação, não resignação, mas aceitação do que é, né? Não está acima de nosso alcance mudar as coisas no universo supra, nós só podemos influir sobre a nossa vida aqui e agora, né? E essas colocações de hoje foram por demais oportunas para todos nós, e o desembargador Eugênio fechou com chave de ouro com essa pergunta, né? Que foi exatamente como lidar com essa ansiedade. Como lidar com essa ansiedade significa não esperar, talvez, né, o futuro que virá, mas construí-lo aqui e agora com a postura nossa, no momento presente, né? Gostaria de mais uma vez... Se a senhora tiver alguma frase sobre isso... Não, só uma frasezinha que eu gostaria de colocar. Experimentem imaginar que isolados estávamos antes e que essa quarentena é uma oportunidade de consciência para caminharmos no meio dela e lá, no final, sairmos menos isolados, mais comprometidos uns com os outros. Inclusive porque sairemos de uma crise para outras. Haverá uma crise de desemprego, haverá uma crise econômica, uma crise social, muita coisa nos espera do outro lado. E só sairemos dessa juntos. Portanto, nós entramos isolados, que possamos sair mais fraternos.
E para isso necessitamos praticar a musculatura da fraternidade, nesse momento presente. O desembargador fez um complemento, eu acho que eu não entendi a pergunta dele ao passar para a senhora. Na verdade, ele quis perguntar que se a ansiedade é o pecado capital, né? Ou seja, se ele esse pecado é o pai de todos os outros. Peço desculpas ao desembargador, né, que eu não compreendi exatamente a pergunta, mas a colocação dele é essa, né? Eu considero que é um pecado importante, sem dúvida, porque nos rouba o presente, nos rouba a vida, consequentemente. Mas eu acho que talvez, se o senhor parar para refletir, talvez concorde comigo, que não é uma opinião minha, é uma opinião em geral, até a filosofia tibetana fala sobre isso. E diz que o maior de todos os pecados, eles chamam de heresia da separatividade, que é o egoísmo. O egoísmo ele está por trás de praticamente todos os problemas que a gente possa imaginar, quer de cunho pessoal, quer de cunho coletivo, social. Por trás, se nós arrancarmos as máscaras dos problemas, veremos lá atrás escondido o egoísmo. Sim, a ansiedade é um problema capital, mas talvez o maior de todos, lá no fundo, seja o egoísmo e esteja por trás, inclusive, da própria ansiedade. Querer muitas coisas para nós e querer rápido, e focar nelas com uma avidez e com um desejo fora do comum, isso é uma demonstração de egoísmo. Perfeito. Eu gostaria de agradecer, a senhora teve um público cativo aqui, muito uniforme, né? Que a sala encheu e ficamos entre 97 pessoas, em média, durante toda essa 1h30 que nós estamos aqui, né? Então, nós tivemos, a senhora realmente cativa o público, né? Assim, foi um público uniforme. Então, eu gostaria de agradecer a todos os que estiveram e estão presentes aqui até o momento, né? Com essa maravilhosa aula que enche a nossa alma, né? E o nosso coração de esperanças, né? De nos construirmos em um verbo que nos une, né? Talvez o verbo humanizar, fraternizar, né, servir, né, que esses verbos possam nos guiar nesse aqui e agora. Então, agradeço nossa plateia, nosso público, nossas pessoas que vieram com tanto carinho, agradeço a equipe da escola, que esteve nos dando suporte durante o tempo inteiro. Agradeço novamente ao desembargador Eugênio por ter optado por convidá-la e por ter estado presente aqui, nos acompanhando. E é um filósofo, né? Ele é um filósofo por natureza, um estudioso e um interessado nessas coisas, né, que nos ligam céu e terra. E agradeço também por ele ter me concedido a honra de recebê-la, né? E volto a afirmar para o pessoal que precisa que a certificação vai estar disponível mediante o preenchimento do formulário, que está aqui embaixo, mas acessível na escola até o dia 30 de agosto, e que a palestra vai estar gravada e disponível no site do YouTube, né, no canal do YouTube do TRT 18, tá? E convidar, mais uma vez, a todos a assistirem às aulas da professora no canal da Nova Acrópole. Recentemente eu vi uma em que a senhora reflete sobre as consequências, o que virá depois da pandemia, as mudanças drásticas nas nossas formas de relacionamento. Eu gostei muito daquela aula da senhora, né? É recente. E, por fim, agradecê-la novamente, professora, é um riacho que transborda, né? É uma fonte romana que vem de muito longe e que vai transbordando diretamente do coração da senhora para todos nós. O meu ficou assim, totalmente preenchido, o meu coração é um vaso prenhe, tá? Assim, espero que possa transbordar de muitas formas bonitas e assim, o da senhora transborda de formas maravilhosas. Muito, muito obrigada, foi uma manhã enriquecedora, aliás, desde ontem que está sendo enriquecedor, porque nós temos conversado, e eu estimo muito tudo que a senhora nos dá, estimo a sua vida, e estimo sua contribuição, o seu servir para nós, para a humanidade. Muito obrigada pela presença. Tá? Agradeço muito, reitero o convite para quem nos conheça no canal da Nova Acrópole no YouTube.
Basta digitar Nova Acrópole entrando no YouTube e vão cair em mais de 400 palestras. Agradeço muito especialmente o carinho de todos vocês que me receberam, que estiveram durante todo esse tempo. Agradeço muito especialmente a doutora Wanda, enfim, a todos. E estou sempre à disposição. E mandarei o resumo que prometi. Mandarei agora mesmo. Muito obrigada. O desembargador também está despedindo da senhora, diz que está muito satisfeito com a aula, tá? E eu esqueci de falar, professora, eu gostaria de falar com o desembargador Eugênio, com todos, que a senhora tem 3 aulas na IDAMAT, né, gravadas, viu, desembargador? Então, talvez a gente possa conseguir essas aulas com o ministro, agora é a ministra Dora, né, que está na INAMAT, mas foram gravadas no período do ministro Felipe, eu como diretor da INAMAT. Talvez possamos disponibilizar para o nosso público interno. E também a professora, ela não falou por modéstia, mas assim, ela tem um curso de administração do tempo, né, que talvez a gente possa pensar em ver como é que ela disponibilizaria isso para nós aqui também, que eu acho muito importante. E técnicas de estudo também. E técnicas de estudo também é um curso muito interessante. Ok, então, vamos muito encerrar. Obrigada a todos. Obrigada, muito obrigada.